Seja muito bem-vinda a mais um episódio do ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. O tema de hoje é extremamente relevante, urgente e necessário: violência doméstica na prática. Muito se fala sobre a legislação, sobre medidas protetivas e sobre os direitos das vítimas, mas na realidade ainda existe uma grande dúvida, inclusive entre os advogados, sobre como esse atendimento acontece na prática dentro das delegacias. O que acontece desde o momento em que a mulher decide procurar ajuda, como funciona o registro da ocorrência, como é feito o pedido de medida protetiva e qual é, de fato, o papel do advogado dentro desse processo. Para responder a essas perguntas, recebemos hoje duas convidadas que estão na linha de frente desse atendimento, lidando diariamente com situações reais, complexas e muitas vezes urgentes. A primeira delas, doutora Mônica Manganelli Coimbra Forcellini, casada com Fernando Antônio Forcellini e mãe de duas filhas, Maria Fernanda e Ana Luísa. Possui graduação em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí e graduação em Educação Artística pela Universidade do Estado de Santa Catarina. É doutora pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências do Movimento Humano no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, CEFID, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Mestre pelo Programa de Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especialista em Gestão de Segurança Pública pela Unisul. Especialista em Direito Administrativo e também em Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância. É delegada de polícia, atuando na qualidade de delegada regional perante a 30ª Delegacia Regional de Palhoça. E nossa segunda convidada, a doutora Gisele de Faria Jerônimo. Ela é pós-graduada em Gestão de Segurança Pública pela Cadepol e Univale e em Gestão de Trânsito pelo Instituto de Educação Continuada em Trânsito. Ela também é graduada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí e atualmente é delegada titular da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Hoje vamos entender o fluxo completo, os cuidados necessários, os erros mais comuns e, principalmente, como a atuação conjunta entre delegacia e advocacia pode fazer toda a diferença na proteção das vítimas. Doutoras, sejam muito bem-vindas, é um prazer poder recebê-las e quero já, de pronto, agradecer por terem aceitado o nosso convite. Obrigada, doutora. Obrigada também pelo convite e a oportunidade da gente poder fazer essa troca, né? Obrigada, é muito importante essa troca, até para podermos cada vez mais estreitarmos as relações entre a polícia e a advocacia catarinense. Perfeito. Doutora Gisele, começa, por favor, explicando para a gente essa mudança aí de DPCAM para DEAN, que é algo novo, né? Sim, é novo. O governo do estado, a Delegacia Geral da Polícia Civil, né, foi recentemente publicado um decreto que alterou as delegacias especializadas e também nos municípios onde não haviam delegacias especializadas. Muito rapidamente para entender, essa mudança dependeu do número de habitantes. Então, municípios com mais de 50 mil habitantes que não tinham delegacias especializadas, que são as DPCAMs, passaram a ter mil habitantes, que é o caso de Palhoça, que está entre 150 mil, 250 mil habitantes, já tinha DPCAM, que era a Delegacia de Atendimento aos Grupos de Vulneráveis, mulher, criança, adolescente, idoso. Ela teve uma divisão na sua demanda. Então, foi dividida a DPCAM em duas delegacias. A DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, e a DPCAI, que é a Delegacia Especializada do Atendimento aos Adolescentes, Crianças, Idosos e também os adolescentes em conflito com a lei. Os municípios que superam 300 mil habitantes teve a mesma divisão que eu disse antes, né, DEAN, DPCAI, e também a delegacia a DEACLI, que é a delegacia especializada no atendimento ao adolescente infrator. Então, toda essa parte dos grupos vulneráveis, ela está sendo setorizado. O objetivo é que o atendimento de forma setorizada tenha seja mais produtivo, seja mais especializado, enfim, né?
E essa regra está valendo para todo o Estado. Todo o Estado. E a partir do momento que você divide, você especializa aquilo que já é especial. Você consegue atribuir mais qualidade para o atendimento e consegue atender a demanda de uma forma mais prioritária. Porque antes a DPCAM, ela atendia a todo esse grupo de vulnerável. O que se fazia era uma divisão interna entre os delegados. E dessa forma, não. Você pode criar amanhã condições de ter mais delegados, mais agentes, mais estrutura física e humana para um atendimento prioritário. Perfeito. E continua no mesmo espaço físico Isso. ou alterou? Como a mudança ela é muito recente, né? E aí a gente fez só a mudança Estrutural. Estrutural técnica. eu acho que a evolução vai vir ao longo do tempo, mas lá em Palhoça, por exemplo, continuam as 2 unidades funcionando no mesmo espaço. Houve a divisão do efetivo nesse sentido. A gente vai segue, né, no atendimento dessas demandas e, como a delegada Mônica disse, à medida em que as necessidades forem surgindo, a gente vai levando isso para chefias e a gente acredita que para futuro, ao longo do tempo, a gente consiga aprimorar mais, né? E é necessário você criar fluxos específicos para cada unidade. Isso é muito importante. Então, a partir do momento que a doutora Gisele ela é titular da DEAME, ela vai ter todo um trabalho junto com as outras DEAMEs de padronização em todo o estado de Santa Catarina. Uma das coisas de extrema importância é que a mulher que seja atendida em Palhoça, ela tenha o mesmo atendimento em Xanxerê, em Chapecó, em Joinville. E você só consegue padronizar quando você especializa uma determinada área. E assim vai ser com as demais unidades especializadas. Perfeito. E entrando diretamente no nosso tema, como funciona a chegada da mulher na delegacia com um relato de violência doméstica? Assim, qual que é o fluxo, né? Como na prática costuma ser esse procedimento, o atendimento dela, a orientação? Com a chegada dela na delegacia, hoje a gente recepciona as ocorrências de vários modos, né? Assim, tem a delegacia virtual, que é muito utilizada, inclusive para pedidos de medida protetiva, mas quando a mulher procura a delegacia, né? Ela é acolhida, né? Ela chegou na delegacia, é acolhida, é feito uma conversa prévia para entender qual que é a demanda daquela mulher e fazer o devido encaminhamento. Via de regra, o atendimento já é pré-confecção do boletim de ocorrência. Então, é esclarecido a depender dessa demanda que ela traz, né? Então, é uma violência física, então é registrado o boletim, é expedida guia de exame, é informado quais são os núcleos de perícia, a importância de fazer essa perícia. Do mesmo modo, quando é trazida uma demanda de violência sexual, que também depende desse tipo de produção de provas, né? E as outras demandas também. Muitas vezes acontece, não é com tanta frequência, mas acontece, de uma mulher que chega na delegacia e ela só quer tirar as dúvidas, fica reticente com relação a formalizar a denúncia, às vezes muito assustada, preocupada com as consequências, né? Então, essa conversa preliminar, ela é para esses esclarecimentos. E a gente informa, muitas vezes, por mais que a gente pense assim, a Lei Maria da Penha, ela já está em vigor desde 2006, todo mundo já se fala na medida protetiva, na Lei Maria da Penha, mas nem todo mundo compreende, nem todas as mulheres também compreendem quais são os reflexos da medida protetiva. Então, a ideia é que se explique, e até mesmo quando a mulher traz a demanda que ela tem, a gente explica quais são qual é o mecanismo da medida protetiva e se encaixa mesmo naquela demanda que ela traz, né?
até para fazer o pedido ali, a gente tem um formulário padrão, mas ali tem o que se encaixa em cada situação, né? Eu acho que o mais importante, quando ela é acolhida na DPCAM, seja pelo plantonista, seja pelo psicólogo, seja pela própria delegada, que às vezes elas querem falar com a doutora Gisele ou com o doutor Tiago, se proceda à orientação. Porque por mais que a Lei Maria da Penha tenha sido divulgada, a gente ainda vislumbra que as mulheres têm muitas dúvidas em relação ao que é a medida, quais são as consequências, o que isso traz de benefício para a mulher. E também se coloca, né, doutora Gisele, toda a questão da rede de proteção para ela. Então, essa orientação ela é tão importante quanto a própria confecção do boletim. Perfeito. E a doutora mencionou que quando há uma violência física ou sexual, geralmente é encaminhada a guia para exame, né? No caso de violência psicológica, é encaminhado para alguma avaliação profissional, técnica, para identificar se de fato houve também a violência? Hoje, a condução dos nossos procedimentos nesse contexto de violência psicológica, a gente encaminha as vítimas para um atendimento com o nosso psicólogo policial. Então, o psicólogo policial, ele marca esse atendimento, esse diálogo com essa mulher, até porque muitas já procurou tratamento psicológico ou já tem consultas com médico especialista, então traz essa demanda para que eles formalizem uma informação, um relatório, não podemos chamar de um laudo, né? Até porque dependeria de algo sistemático. Sim, então, de um acompanhamento, né? De atendimentos reiterados, mais o psicólogo policial, uma conversa ou duas que faz com essa vítima já consegue transmitir para nós que estamos os delegados que presidem os procedimentos, uma ideia, porque a violência psicológica, a gente sempre fala, né? Toda violência, ela vai causar um abalo psicológico, mas para caracterizar a violência psicológica como o artigo, como tipo penal, tem que ter essa questão do dano, né? Sei que está tendo julgados e quando se começou, que nem tinha o tipo penal, já tinha uma desembargadora, acho uma juíza que fez um trabalho muito legal, que dizia que era como se fosse uma violência, uma lesão corporal, que isso podia ser assim caracterizado. Logo em seguida veio a mudança na legislação, e aí a gente passa para o nosso psicólogo que ele dá e faz os encaminhamentos. Claro que no sentido psicólogo policial, se ele vê que aquela pessoa está realmente com aquele abalo, faz o encaminhamento, orienta, e muitas vezes faz um ofício nosso da delegacia pedindo especial atenção àquele caso em razão do atendimento lá na delegacia, para que esse atendimento sistemático, essa inclusão nos serviços da rede, seja feito. Que o mais importante, ele vai ter aquela visão macro. Até pela especificidade da carreira, ele tem uma capacidade de nos auxiliar ao ponto de informar que aquela violência ela é persistente ou não, pela forma de abordagem que tem com a vítima. E a maioria das vezes, ele mesmo faz o encaminhamento. Porque o que a gente nota, né, Gisele, da vítima? Às vezes a vítima não sabe que está sendo vítima de violência psicológica. Isso acontece porque bastante. A física, ela é visível. Você consegue auferir uma lesão física, né? Uma sexual, uma patrimonial. E a psicóloga não. Então, às vezes, ela tem uma dificuldade até de ver esse lastro, até que ponto a violência está ocorrendo. E o psicólogo, com um atendimento, no máximo 2, ele consegue... Até por toda a carga, experiência do cargo. E ele consegue redirecionar essa vítima para um atendimento em uma rede de proteção. Isso é muito importante. Porque muitas delas, elas não têm essa ideia clara que
aquela ofensa, aquela submissão, é uma violência psicológica. Perfeito. Ela acha natural aquilo, só que está incomodando. Por quê? Né? E a doutora havia mencionado que existem algumas formas de se chegar, né, de fazer o registro, que é possível fazer o boletim de ocorrência online ou presencialmente na delegacia. O que geralmente é mais recomendado? Que ela já faça imediatamente, de maneira autônoma na internet, que ela procure a delegacia? Vai depender da disponibilidade. O importante é que a denúncia seja feita quando necessário ser feito, né? Tem alguns, a delegacia virtual, ela ela já existia, foi impulsionada na pandemia e ela está sendo aprimorada. E eu acho que é um mecanismo muito importante, porque às vezes a gente faz contato com as vítimas. Eu tenho filhos, eu não tenho quem deixar os filhos, não consigo me deslocar, eu não tenho dinheiro para ir até a delegacia. Eu, particularmente, aí é a minha opinião pessoal, eu prefiro os atendimentos presenciais. Eu acho que é muito rico esse contato que a gente consegue ter com a vítima presencialmente, mas entre não fazer o registro e registrar, ainda que virtualmente, porque a gente tem mecanismos hoje de fazer uma escuta por audiovisual, a gente faz a ligação, preenche, não tem nenhum prejuízo para o atendimento, preenche o formulário, tudo como manda o figurino, vamos dizer assim. É uma opinião pessoal, eu gosto do atendimento, eu concordo, né? Eu recomendaria o atendimento presencial, mas na impossibilidade, a delegacia virtual, ela está aí para isso, né? Para encurtar essa distância. E o que acontece com a virtual é que a gente também está verificando? Às vezes a mulher ela tem tanta reticência, ela tem tantas barreiras de ir numa delegacia, que ela consegue, na frente daquele computador, ela sozinha, expor o que está passando. Faz um desabafo mesmo, então, né? Ela tem esse lado extremamente positivo, porque também, mesmo ela fazendo virtual, ela é chamada à delegacia para esse contato presencial. Ela não vai se efetivamente ela está impossibilitada. E mesmo assim, se dependendo da impossibilidade, existe a ordem de missão de ver essa mulher para ver o porquê que ela está impossibilitada, né? Então, eu acho que essas duas portas de entrada para uma denúncia é de extrema valia. O presencial, porque existe essa troca de energia, esse acolhimento. Mas o virtual é muito importante para que a mulher ela consiga transpor a sua própria barreira. E uma pergunta bem prática, assim, porque não sei se com essa mudança e especialização das delegacias alterou também o horário de funcionamento, mas até então durante a semana, né, em horário comercial. E aí, por exemplo, se a violência ocorreu na sexta-feira de noite e ela faz o registro da ocorrência de maneira online, ela vai ter a medida avaliada no sábado ou só quando a delegacia abrir na segunda? E aí ela teria que ir numa delegacia... O protocolo, doutor, é o seguinte, os BOs eles têm um prazo muito curto para serem homologados. Eles só não são homologados quando tem faltou alguma informação ou tem um desajuste ali que não é possível, mas a pessoa recebe um e-mail de que não foi homologado. Em sendo homologado, a nossa regra, né? Eu vou falar da região que eu trabalho, claro, mas acredito que toda região não deva fugir muito disso, né? Todos os dias os BOs virtuais são homologados na sede da delegacia regional e são tramitados para a DEAN. A mulher fez um BO e solicitou medida protetiva, a gente está falando desses casos, né? Porque daí merece essa... E aí, até 5 horas da tarde, a delegacia funciona até as 7. Até 5, 5 e meia da tarde, os BOs virtuais são mandados para a delegacia, para a DEAN, e a gente faz contato com essa vítima. Nem sempre a mulher, hoje eu não posso, ainda estou no meu trabalho, mas amanhã eu passo na delegacia, ou nós agendamos. Mas o contato é feito no mesmo dia.
A partir desse horário, a partir das 17, 17h30, esses BOs virtuais homologados já passam para a central de plantão, que tem que fazer a mesma coisa, entrar em contato com essa vítima, pedir que ela compareça ou esclarecer que tem que feito. Aí vai depender do que foi convencionado com essa vítima. Ah, agora eu não posso, ou eu estou indo aí o delegado de plantão assina a medida protetiva e protocola. Ou Exatamente. a mulher, não, eu tenho condição amanhã no primeiro horário, ou eu vou aí na central, ou eu vou na... Às vezes, a mulher, quando faz o BO virtual, coloca ali que só pode receber ligações, ou não quer ligações, aí é passado para a gente no expediente para que vá lá fazer essa diligência, ou sei lá, eu só aceito receber ligações das 7 da manhã, aí é feito nesse horário, é respeitado o que está ali, muitas vezes até de forma equivocada, mas é respeitado a informação que está ali. É que às vezes é o horário que ela está sozinha. Uhum. Então, não adianta a gente, primeiro, essa questão do respeito à vítima, e segundo, toda medida protetiva, seja no horário comercial, seja nos finais de semana, feriado, após as 19 horas e até o meio-dia do dia seguinte, ele é protocolado. Perfeito. Em plantão, Entendeu? né? Em sistema de plantão, né? Para que o próprio judiciário defira ou não essa medida. Certo. E existe uma diferença entre o atendimento dessa vítima quando ela busca espontaneamente a delegacia ou quando ela é encaminhada por alguma rede de proteção? Por exemplo, o Conselho Tutelar identificou que a criança foi violentada junto com a mãe e acabou encaminhando essa medida para a delegacia, né? Existe uma diferença de procedimento ou Não. o padrão é o mesmo? É o mesmo. O padrão de acolhimento é o mesmo, né? A gravidade do crime é que muda, mas o padrão de acolhimento a essa mulher, porque para quem está, né, registrando a ocorrência ou instruindo um procedimento, todos nós entendemos que para aquela mulher é a situação mais importante que tem. Perfeito. E o que muito se questiona em relação às medidas protetivas é o fato de a mulher poder fazer o registro da ocorrência e solicitar a medida protetiva sem provas, né, com base no depoimento da vítima, que é considerado para concessão da medida. Após essa concessão imediata da medida, se ela não apresenta nenhuma prova, essa medida permanece? Ela tem alguma obrigação de provar aquele fato que ela alegou ou não? É o possível violentador que tem que provar que não praticou aquele ato? Como que funciona? Doutora, no momento em que a vítima procura a delegacia, ou que essa demanda chega na delegacia, né? E que ela reporta uma situação e que entra dentro desse contexto, né, de concessão da medida protetiva, a palavra dessa vítima, ela é considerada e é encaminhada. O requerimento dela, a delegacia encaminha. Mesmo que ela diga, eu tenho esses áudios, eu vou mandar depois, nós encaminhamos o pedido. Via de regra, o Poder Judiciário também recepciona, considerando a boa-fé e aquela como a versão da vítima. Uhum. Até porque a medida protetiva, ela tem esse objetivo, que ela pode ter um prazo de validade, ela pode ser revogada a qualquer momento. Mas naquele momento, o que se leva em consideração da palavra da vítima, porque ela tem o objetivo que é garantir a integridade física e psicológica daquela mulher. Depois, essa situação que foi demandada, lógico, o suposto agressor, a outra parte, que pode ser um homem ou uma mulher, a depender do tipo de violência, né, intrafamiliar, é notificado e pode contestar em juízo aquela decisão. A questão da gente apurar se aquele fato, aí é instaurado o inquérito policial e aí a gente faz a apuração daquele crime que foi noticiado, se tem provas ou não. Daí, em havendo a comprovação do crime, há o indiciamento. Não havendo, nós concluímos o inquérito sem o indiciamento. Porque muitas vezes a medida protetiva, ela pode ser... Hoje, a maioria dos crimes são de ação pública incondicionada, né? Em violência doméstica. Mas também pode haver as situações em que a mulher quer a medida protetiva, vamos dizer, um caso de perseguição. O stalking, né? A mulher quer a medida protetiva
para se sentir segura para aquela pessoa, mas ela no momento não quer oferecer representação. A medida protetiva segue e a gente não instaura o procedimento policial. Então, quer dizer que essa questão dela comprovar é só depois, durante a investigação, para que a gente indicie ou não. Agora, se vai haver a manutenção ou não da medida protetiva, pode haver a contestação diretamente no... Exatamente. E a medida protetiva de urgência, o próprio nome já diz, é uma questão emergencial. Então, o objetivo principal é a proteção daquela mulher. Depois vai se instruir o inquérito, depois vai ser verificado junto ao Poder Judiciário se houve ou não um crime. Mas o mais importante é aquela proteção imediata à vítima. Perfeito. E na experiência das doutoras, assim, existe algum erro comum no relato das vítimas que poderia ser melhor orientado no momento que ela busca a delegacia, que possa auxiliar nesse processo de concessão da medida? Eu acho que hoje os nossos policiais, vamos falar da nossa delegacia, né? Os nossos policiais, eles já têm um roteiro para auxiliar essa mulher. Porque o que acontece? Quando ela procura a delegacia, muitas vezes, ela tem uma certa dificuldade de expor o que ocorreu e, às vezes, até as palavras que foram utilizadas contra ela. Então, o policial, ele chega e diz, olha, não se preocupe, o que efetivamente ocorreu? Tá, mas o que ele falou? O que ele fez? Quando? Onde? Como? E isso já auxilia a mulher. Então, é muito difícil uma medida não ser deferida, a não ser que ela não seja um fato típico, né? Mas ela já tem uma orientação até para que ela não seja muito revitimizada na unidade policial. Então, são perguntas mais fechadas para que ela não tenha que reviver tudo aquilo novamente. Perfeito. E ela precisa estar amparada por advogado no momento que ela procura a delegacia ou não? Não. Certo. Não, a menos que seja da vontade dela para se sentir mais segura, né? Mas não, a mulher pode buscar a delegacia independente de ter... Excelente. E uma outra questão. Mas algumas vezes, doutora, desculpa interromper, a medida protetiva ela é até peticionada, né? Os advogados também peticionam em prol dos seus clientes e às vezes vêm para a delegacia para que a gente complemente, porque daí é peticionado, aí a gente precisa colher declarações, preencher o formulário, acontece. Mas se a pessoa procura a delegacia, ela independe de estar... Certo. E existem alguns outros pedidos que são comuns de serem feitos junto com o pedido de concessão de medida protetiva? Por exemplo, já se torna habitual o pedido de concessão de alimentos, por exemplo, o de divórcio, ou ainda está muito dissociada esses pedidos, essas solicitações? O pedido de alimentos e, às vezes, para que a medida protetiva seja extensiva aos filhos. Aí, nesses casos, da dinâmica das decisões que a gente observa, é que os juízes, eles são bastante cautelosos com relação aos filhos, para que seja discutido aí sim, para conceder a medida protetiva para a mulher, ok. Extensiva aos filhos, há muita cautela, porque às vezes fica muito claro que a violência é dirigida à mulher e não aos filhos. E aí os juízes decidem por, de alguma forma, manter o convívio com os pais, a menos que tenha uma prova, aí sim, algo contundente, né? Para você tirar aquela poder da criança, né? Aquela ele não situação. ter mais, não ter contato. A questão da pensão alimentícia, até vai o requerimento, mas é difícil ver que já seja... concedida pelo mas já vi, assim, é por isso que eu digo que depende do caso, assim, teve uma medida protetiva, assim, agora eu vou me lembrar de umas, até assim, que nos chamou a atenção, assim, uma decisão
muito bacana. Então, foi um depoimento, assim, uma declaração de uma vítima que levou muito extensa, mas uma situação bem delicada. Então, a juíza determinou que ele não queria, moravam na mesma casa, ele queria o imóvel dele, ela saiu e ela até já na decisão determinou que ela não ficaria na casa, mas que ele pagaria por 6 meses o aluguel. Não é não é usual, é porque aquela situação específica, naquele contexto, pedia isso. Era uma pessoa que não tinha núcleo familiar. Então, já teve esse tipo de decisão. Talvez já tenha, não me lembro, até que tenha fixado alimento, mas não é a não prática. é a regra. Não é a regra. E isso talvez a intervenção de um advogado desde o princípio da concessão poderia otimizar de suma importância. esse processo, né? É de super importância essa proteção. Que a mulher seja também amparada pela advocacia. Com certeza, um advogado pode instruí-la a questão da guarda, da pensão, dos bens. Então, é uma série de fatores que muitas vezes o advogado pode auxiliá-la. E com a criação do projeto da OAB por Elas, né, que instaurou sala para os advogados poderem prestar esse atendimento dentro da delegacia, isso tem trazido um resultado positivo no atendimento das mulheres vítimas de violência? Eu acredito que sim, doutora. Eu vejo com bons olhos, eu sou uma entusiasta desse projeto lá, em parceria com a subseção, né? Eu acho que é muito interessante porque é mais uma possibilidade que se abre às mulheres, né? Eu percebo, assim, que às vezes há, assim, um estranhamento, uma desconfiança, que um advogado, eu não tenho condição, enfim, mas é bem interessante, porque muitas vezes a gente vê uma crença também das mulheres de que a medida protetiva vai afastar, algumas vezes, o agressor ou aquele companheiro, enfim, de casa, e que parou por ali, mas é um engano, porque a medida protetiva, ela tem esse objetivo de cessar uma violência que está ocorrendo, garantir a integridade física e psicológica da mulher, mas vem todo o resto. Quando a gente está falando de as consequências jurídicas em relação a esse afastamento, então é de suma importância. A partilha de bens, então isso tudo não é discutido na medida protetiva, até como a doutora falou, algumas vezes pode ter essas decisões, mas elas são muito específicas, porque o juízo do crime, ele não vai fazer toda essa análise pelo que a gente vê. Então, por isso que a intervenção ou a orientação, porque lá no atendimento nem todas as demandas são encaminhadas pelos advogados do projeto, mas eles orientam, porque a pessoa vai ter que, durante a vigência da medida protetiva, ver essa questão da partilha de bens, ver a questão da pensão alimentícia, discutir o direito de visitas, porque a ideia é que haja esse afastamento, vai arrefecer no mundo ideal, né? Aquelas tensões, e isso tudo tem que ser discutido. E aí a gente vê quando essas discussões ou quando essas demandas não são discutidas, a tensão continua, aí chegam os descumprimentos da medida, porque há revolta do outro lado, porque quem ficou na casa tem o prejuízo do outro, às vezes condiciona, quando a pessoa não é bem orientada. Você não está pagando a pensão, você não vai ver o filho. Mas você não sai da casa, não. Eu vou mandar isso eu já estou até vendo boa parte dos relatos dos descumprimentos. Quando eu cheguei em casa, tinha uma pessoa batendo foto. Vai saber, mas é porque ela não se mexe, eu preciso que a imobiliária bata foto para vender essa casa. Então, assim, N situações que quando não há orientação de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, isso fica bem claro, né, para as partes, isso continua gerando atenção. E o mais importante que a gente nota é que aproxima essa mulher de uma resolução do seu conflito.
Porque muitas vezes a gente está na delegacia, tem que procurar um advogado. Aonde, quando, por quê, onde é, no fórum, é na assistência social. E esse projeto, ele tornou mais palpável a questão do acesso à advocacia. Eu acho que isso é um grande projeto que teve essa parceria entre a Polícia Civil e a OAB, porque ele faz com que a vítima vislumbre a possibilidade de resolver o seu conflito. Porque, assim como a doutora Gisele falou, nós atuamos no crime. E o grande problema é que todas as questões na área civil vão repercutir diretamente no crime. Sim. Pelos descumprimentos, pelas ausências de conversa entre as partes. E a advocacia, ela auxilia exatamente nesse amparo, não só da vítima, mas também para que o autor se sinta amparado dentro dos seus direitos, né? Então, é de suma importância esse projeto. Tudo passa pelo processo de informação. Quanto mais informada a população está, mais condições ela tem de acesso aos seus próprios direitos, né? E uma dúvida que sempre bate muito no escritório, porque eu só faço família, não faço crime, então eu não atuo lá na esfera das medidas protetivas e tudo mais, então eu sempre encaminho para colegas, mas uma dúvida recorrente é essas questões que envolvem os filhos, né? Tá, mas eu tenho uma medida protetiva e tenho um filho com aquela pessoa. Ele está impedido de me mandar mensagem, mas se ele manda uma mensagem perguntando da criança, é considerado descumprimento da medida protetiva? Doutora, depende de como está muitas decisões proíbem de que o homem e a mulher também, porque quando a proibição vem, não é só a mulher mandar mensagem para o homem e o homem, quando mandar para a mulher, é descumprimento. Então, assim, as partes ficam acordadas, a decisão judicial vale para os dois. Então, muitas vezes eu já vi decisão quando não tem interlocutores, porque quando tem interlocutores, ok, vai conversar com a minha mãe, no caso, a mãe de uma das partes, vai conversar com a madrinha. Quando não tem essa terceira pessoa para fazer interlocução, muitas vezes as decisões judiciais autorizam que haja esse contato exclusivamente para falar sobre os filhos. Porque, mas isso também vai depender da capacidade desse casal de compreender isso, porque e de isso saber se resumir a questão exatamente, porque isso às vezes é uma porta de entrada para a continuação do controle. Mas que horas? Por que tu demorou a atender? Porque o controle pode continuar ali, então tem que ter muita maturidade dessas partes envolvidas para que isso ocorra, né? Mas há decisões que libera. Mas se está proibido, se for só, aí por isso que vem a investigação, né? Porque daí as pessoas pensam assim, descumpriu a medida, quando que vai ser preso, tal. Então, a gente precisa também analisar a extensão ou a forma desse descumprimento, né? É claro que se está proibido de mandar mensagem, está proibido de mandar mensagem. Mas mandou só para perguntar, eu estou aqui embaixo, a criança vai, sei lá. Então, é uma questão, assim, até de... Que horas tem que tomar o remédio? Por isso, a importância do advogado. Porque ele faz esse papel, muitas vezes. Ele faz esse papel, muitas vezes, em relação aos filhos, né? Porque o que ocorre? A vítima, por sua vez, ela está tão fragilizada que qualquer mensagem é uma mensagem. O autor quer ver os filhos. Então, as relações são muito frágeis. O grande problema da violência doméstica é que as relações que estão ali, elas estão fragilizadas, elas estão deterioradas. Então, a importância do advogado nesse momento é crucial. Porque é na rotina do dia a dia que as dificuldades, né, as dúvidas vão surgindo. Recentemente, surgiu a dúvida em um atendimento, fui consultada, o pai, ele
tem a medida protetiva, a mãe tem a medida protetiva contra o pai, então a avó materna está fazendo a intermediação dessa criança. E aí ele tem que levar a criança até a casa da mãe, da avó. Uhum. E aí ele fala, 9h30 eu vou estar lá para pegar a criança. Mas aí ele tá chegando na casa, o carro da mulher tá na frente da casa, né? O da mãe. Então ele não pode chegar lá, porque, em tese, subentende-se que ela está na casa. Ele tem que voltar, mas aí brigam com ele porque não entregou a criança. E aí isso gera um novo conflito, uma nova dificuldade entre essa família, um novo descumprimento, porque daí afeta a relação da criança. A criança tem que voltar com o pai porque não pôde chegar perto de casa. Então é importante, por exemplo, o que a doutora Gisele mencionou, de o homem não pode mandar mensagem, mas se a mulher mandar mensagem, não considera um descumprimento da parte dele responder, por exemplo, né? Quais seriam esses limites? Acho que essas dúvidas é que, na maior parte das vezes, acaba ampliando ainda mais o conflito, né? Uhum. Até já vi a situação. É claro que o descumprimento da parte do homem, ele tem uma consequência muito diferente do descumprimento da parte da mulher, né? Então, por isso que quando essa medida está vigente, é importante que essas duas partes cumpram, né? Mas já vi situações em que depois a mulher até procurou a delegacia e a gente teve que fazer o esclarecimento. O que aconteceu? Ela mandava mensagens para ele e quando ele mandava para ela se incomodava. É claro que a mensagem que ela mandava para ele também eram desses assuntos domésticos. O que aconteceu? Ele noticiou que ela mandava mensagens e que estava se queixando que ele mandava mensagem. Então, tipo, ele respondia ou se sentiu no direito de responder. O que aconteceu? Isso foi noticiado judicialmente e a medida protetiva, no que diz respeito às mensagens, foi revogada. Uhum. Então, ficou autorizado a medida, já que partia dela. Desde que fossem dentro daquele dentro contexto. do contexto então, familiar. há essa revogação. É claro que o fato do homem ter que respeitar a medida, isso não autoriza a mulher a tomar atitudes que pode até implicar. A gente sabe que o efeito da prática de algum crime para o homem é diferente, por razões que a gente já discutiu, a questão da violência contra a mulher, essa coisa estrutural. Então, tem um tratamento diferenciado. Mas as mulheres também, que por sua vez praticam algum tipo de violência ou alguma infração, respondem na medida que a lei proporciona. Então, quer dizer, não é que a mulher ali com a medida ou alguma coisa está autorizada. A gente tenta esclarecer isso, né? E o papel do advogado também é muito importante. Exatamente. Ele vai fazer essas orientações. Agora, eu acho que essa é justamente a dificuldade das pessoas, esse exemplo que a doutora deu. Então, ele é até corriqueiro. Acontece muito, mas isso eu acho que é muito mais fruto da incapacidade das pessoas de conversarem e de ter a tolerância, porque é humanamente, às vezes, impossível que a justiça... dê conta de resolver essas tudo, detalhe, mas uma metragem, ela não vai estar. Eu já vi decisões o seguinte, que uma situação em que precisava do direito de visita, então a pessoa estava acamada, então a fulana vai ter que sair 15 minutos antes mas não dá, às vezes a pessoa atrasa, às vezes pega o trânsito. O que eu penso assim é que às vezes é difícil falta um bom senso também, né? Mas isso às vezes vai depender do contexto. Às vezes, como disse a doutora Mônica, os ânimos estão tão exaltados, aquela ruptura foi tão dolorosa que às vezes precisa mesmo, assim, sabe, daquilo lá. Com o tempo, vai também se flexibilizando em função de terceiros, principalmente dos filhos. Né? Então, eu entendo, eu sou uma entusiasta em relação a isso, que toda violência doméstica ela tem que ser amparada na delegacia e orientada por um advogado. Por quê? Por ambos os lados. Para que eles percebam, e às vezes nós não conseguimos fazer isso, mas um advogado consegue chegar para ambas as partes, por meio do seu colega, dizer:
vocês estão criando um problema para os filhos. Então, vamos verificar, já houve o rompimento da relação, você está amparada legalmente, você vai ter os seus direitos de visita em relação aos seus filhos, aos seus bens, contudo, temos que esfriar os ânimos. E o advogado tem um papel fundamental, porque às vezes, na polícia, eles também chegam já, principalmente as mulheres, e elas têm medo. Então, muitas vezes a gente chega para ela. É complexo, né, doutora? Chegar e dizer, não, mas isso não é um descumprimento. A gente também tem que conversar e acolhê-la. Sim. Né? Porque às vezes ali no BO não está tudo dito. Sim. E existe algum erro comum praticado por alguns advogados, às vezes na intervenção dentro da delegacia, no encaminhamento, alguma prática que às vezes é inadequada, mas que é corriqueira? Eu não diria erro, doutora. Eu penso assim que... mas assim, é uma... Nada que uma boa conversa não dê jeito. O que eu penso assim, ó, é uma visão pessoal do que eu vejo, né? Não só na questão da orientação dos advogados, como dos familiares dessas pessoas que estão enfrentando uma separação, quando tem essa questão de... o que eu vejo que daí há uma dificuldade quando há, por exemplo, assim, ó, eu sou advogada da mulher e eu sou o advogado ou advogada do homem. Então, ok. Num contexto desse, de violência doméstica, que teve essa separação, eu acho que o papel tanto da família como do advogado, no sentido de assim, ó, houve essa ruptura, a gente não adianta tipo, mas eu quero ir na minha mãe aos domingos, que é o dia que ele entrega. Ele vai entregar a tal hora. Você não pode chegar mais cedo, ou sair mais cedo, ou chegar mais tarde. Não, eu tenho o meu direito de estar na minha mãe. Mas aí aquele lá está descumprindo, mas eu não quero abrir mão do meu direito de estar na minha mãe. Quando as pessoas são orientadas, não, mas na partilha, porque quando de tem... forma radical, Exato, né? ou tipo assim, Exatamente. fixar os pontos. Eu acho que os direitos, eles têm que ser bem resguardados, ok, mas numa situação dessa, sempre vai ter perdas e ganhos. Então, assim, as pessoas, eu penso que as partes em si, elas têm aquela ideia de que o que é meu, mas o profissional também pode, nesse sentido, desmistificar isso aí, no sentido de que você vai perder de ficar mais meia hora na sua mãe ou vai chegar meia hora mais tarde, mas não vai passar o constrangimento dele ter que deixar o filho na esquina, ou... Não vai fazer o filho passar esse Exatamente. constrangimento. Eu acho que essa parte... É nesse sentido que eu digo, e as famílias também, porque às vezes eu vejo, doutora, que muitas violências acontecem, desculpa interromper, chefe, quando a gente vai ouvir, né? O agressor. Não que justifique, porque cada um que tem o domínio de si. Mas as pessoas se separou. Eu já atendi uma situação que o homem foi lá e bateu na ex-companheira que estava sentada num bar. Antes disso, um conhecido, tá ela aqui, ó. Tá ela aqui, batia foto. Tá com decote, tá com não sei o quê. Então, meio que estimulando isso. Aí outros da família dizem, tu paga pensão para ela estar lá na festa, para ela comprar roupa. Então, quer dizer, quando... vai inflamando aquilo. Exato. Então, assim, não que sejam responsáveis, mas uma atitude do tipo, não, você paga a pensão é para o seu filho. Então, vamos discutir se está sendo bem utilizada. Mas daí dizer que a pensão, ela está lá no bar bebendo à custa da pensão. Então, isso tudo é aquela pilha... que a gente chama a pilha negativa, que isso do entorno das partes, assim, agora o homem está viajando e a pensão, então tem que ser mais... sabe, aquela luta constante. Então, quando a gente vê na resolução dessas questões, quando a orientação ou o conselho, o entorno da pessoa é mais tranquila, é pacienciosa, tem um pouco de noção, orientação, tudo transcorre de uma forma mais tranquila, suave, né? Exatamente. O contrário também acontece. Em relação à tua pergunta dos advogados, ele tem que agir
como um moderador. É óbvio que ele acredita na sua causa, é óbvio que ele quer ganhar aquela causa, mas ele tem que entender que um conflito familiar necessita de um moderador. Perfeito. Alguém vai sair ganhando, alguém vai sair perdendo. E vocês, pela experiência que os senhores têm, vocês já sabem quem vai sair ganhando e quem vai sair perdendo. Às vezes, só ao conversar com o seu cliente. Mas o que eu vejo da necessidade dos advogados é ter esse papel moderador. Porque aí você, ao invés de inflamar o seu cliente, você consegue fazê-lo respirar, pensar e não ter mais um problema adiante. Eu acho que esse é o papel do advogado, é diferente de outras causas, porque a causa familiar é uma causa que ela não envolve só o A e o B, ela envolve do A ao Z. E se o advogado, é o papel fundamental dele, se ele compra a briga, e muitas vezes a gente vê isso, que aí o advogado está brigando com outro advogado, mas tudo bem, no final do dia eles estão num happy hour, mas eles inflamaram de tal ordem aquelas partes que no dia seguinte eles estão na delegacia. Então eu acho que a grande sabedoria do advogado que lida com violência doméstica é ser um grande moderador. Doutora, agora, só aproveitando, outra questão que eu vejo assim também, a depender, né? Quem sou eu para, já que a doutora perguntou, do meu ponto de vista, quem sou eu para interferir ou julgar ou me meter, criticar o exercício da função de outra pessoa, mas uma coisa também que a gente vê, a conta diz que inflama, os advogados têm acesso aos procedimentos, ao que está lá no fórum, então essa sensibilidade também de quem opera nesse momento de crise, porque se chegou a pedir uma medida protetiva, seja ela justa, injusta, necessária, ao ponto de vista de cada um, porque cada um vai ter seu entendimento em relação a isso. A gente já viu boletins que são registrados assim de descumprimento de medida ou coisas do gênero, por exemplo, a vítima foi lá e fez prestou a sua declaração, às vezes foi gravado, porque já veio boletins assim, eu vi o vídeo daquela falsa e ela chorou lágrimas de crocodilo e contou. Então, quer dizer, é claro que quando está atendendo o cliente, vai ter essa transparência, mas muitas vezes ao perceber aquele ânimo... Isso. Exatamente, você tem que filtrar. Porque às vezes a gente... E isso vai em tantos outros dinâmicas de outros procedimentos. Por exemplo, a gente até não fornece, por exemplo, é uma questão de muito conflito, fornece laudo pericial, sobretudo de violência sexual, às próprias vítimas, porque a interpretação pode ser muito equivocada, mas ao profissional a gente fornece. E muitas vezes a gente já coloca lá a questão do sigilo e tal, a depender de como aquelas provas elas são mostradas dentro daquele contexto de animosidade. Esse laudo não deu nada, está tudo negativo, não aconteceu nada, e não é bem assim. Vamos dizer, num crime, seja de lesão corporal, de violência sexual. Então, assim, o acesso... O profissional ter essa sensibilidade do momento de discutir aquilo ali, porque aquilo ali pode ser uma fagulha para uma coisa que daqui a pouco foge até do controle do próprio profissional. No sentido de que eu tenho certeza que o advogado que está patrocinando a causa do agressor, quando é transparente com ele ao mostrar, não quer que ele vá lá descumprir, nunca, isso aí ok, mas se algumas coisas dentro daquele contexto de animosidade elas forem, nesse sentido que às vezes eu acho Perfeito. Que é um pouco temerário, né, mas longe de mim querer... Entendi. E uma outra questão que sempre é muito debatida no âmbito das medidas protetivas, porque... na minha opinião, por exemplo, a medida ela é fantástica no sentido de trazer proteção para a mulher com base no relato da vítima, né? Mas
fala-se muito do desvirtuamento da utilização da medida protetiva como canal de vingança, de afastamento, quando na verdade não houve violência. Na realidade, na prática das doutoras, ainda existe muito esse tipo de atitude? Eu vejo isso. Eu acho que não. Pode. Tem, como todo mundo pode usar o lado bom de forma negativa. Mas a grande maioria usa positivamente. A grande maioria ela está entendendo os seus direitos, porque é uma trajetória, né? Foi uma conquista que nós tivemos e que as mulheres, eu acredito sim, pelas orientações, pela divulgação, ela está fazendo o seu papel e não está mais aceitando esse tipo de violência, que na época dos nossos pais, dos nossos avós, era altamente comum. E não é comum. Então, eu vejo muito raro, doutora, mas é muito raro. Eu acho que seriam coisas isoladas, assim, né? O que tem muitas vezes é assim, a gente já fez pedidos lá, mas uma situação que aconteceu já tem um tempo, existe aquele temor da proximidade, é que também talvez isso não seja compreendido, seja visto assim que nem está acontecendo mais nada, mas existe um temor e a gente acolhe, porque muitas vezes a vítima leva um tempo para conseguir ir lá e reportar uma situação e ela ter aquele temor. A medida ela serve, né? Ela por uma violência iminente, mas que está acontecendo, né? O que eu acho que tem mais é o entendimento de uma questão do posicionamento das partes, de um achar que é justo, outro achar que é injusto. E aí vem a subjetividade da medida, né? Porque o que às vezes dói muito em mim, não dói tanto no outro. O processo de superação de uma situação, de uma determinada condição, é diferente de um indivíduo para o outro, e acho que isso é sensacional na medida de garantir essa subjetividade, essa individualidade de cada vítima, né? Fora isso, as vítimas de violência doméstica, elas têm consequências por anos. Sim. Né? Não é uma coisa que não é simplesmente vai, rompe, deu, não. Cessou o acesso àquela pessoa, resolveu o problema. Então, assim, por isso sempre esse acolhimento das unidades policiais, das DEAMs, em relação a isso. Porque para aquela vítima, aquilo ali é muito importante que seja resolvido, entendeu? Perfeito. Olha, já estamos há quase 1 hora, que o papo tá gostoso demais. Por mim, eu ficava mais 1 hora aqui, mas a gente precisa ir se encaminhando. Quem sabe a gente marca uma próxima conversa. Agora, para falar de criança e adolescente, a gente já vai para outra especialidade, vulnerabilidade. Mas, para a gente ir encerrando, o que a gente poderia deixar de mensagem para a nossa advocacia de forma a melhorar essa comunicação e esse trabalho colaborativo no atendimento da mulher vítima de violência? É aquilo que eu falei, o advogado ele tem que ser um moderador. O advogado ele vai acolher aquela vítima, ele vai comprar a causa daquele cliente, daquela cliente, mas ele tem que ser um moderador, ele tem que entender que o papel dele é de suma importância para amenizar ou para acirrar a situação da violência doméstica. Então, o papel do advogado hoje, nas questões envolvendo violência doméstica, é extremamente importante. Essa noção dele, da importância que ele tem, que às vezes algo que ele diga reverbera lá na frente. Então, ele tem que ter um papel social, um papel de acolhimento à parte muito grande, mas principalmente um papel moderador. Perfeito. Doutora Mônica, doutora Gisele, muito obrigada por terem novamente, aceitado o meu convite, por a gente poder ter essa riqueza de debate. Eu sempre menciono aqui no podcast que eu tenho um papel privilegiado porque eu consigo beber direto na fonte, trago pessoas da qual eu confio muito na conduta e no trabalho para que a gente possa levar informação de qualidade para a nossa advocacia. Então é uma honra hoje ter essa oportunidade de conversar com as doutoras e quero que saibam
que eu admiro muito o trabalho das doutoras. Muito obrigada, Obrigada, viu? Obrigada. doutora, a recíproca é verdadeira. Obrigada pelo espaço. E aí a gente segue também, né, nessa nossa jornada, errando, acertando, melhorando. E eu acho que é muito importante, porque a violência doméstica, a delegacia, a gente sempre fala que é um dos locais que possibilita o rompimento do ciclo da violência. Mas a gente trabalha em rede. Perfeito. Então, com todos os atores dessa rede, onde encaixa também a advocacia. Então, em que pese alguns problemas, ajustes que têm que ser feitos, essa parceria ela é muito importante, porque a violência ela violência doméstica que a gente chama ali, a atuação da delegacia na investigação do crime é uma face. E tem outras que precisam, né? Assim como o serviço social, a advocacia, judiciário. Então, por isso que é muito importante isso, que a gente sempre dialogue, que o nosso objetivo também é o mesmo, né? E agradecemos mais uma vez o espaço. Foi uma honra também para nós. E te parabenizar pelo teu programa, parabenizar pela tua conduta, né? Principalmente porque você sabe a importância que você tem junto aos advogados. Parabéns. Muito obrigada. Encerramos, então, esse episódio com uma reflexão importante. A proteção da vítima de violência doméstica não depende apenas da lei. Depende da atuação integrada de todos os profissionais envolvidos. Compreender o que acontece dentro da delegacia, entender o fluxo, respeitar o momento da vítima e atuar com responsabilidade são atitudes que fazem toda a diferença. A advocacia tem um papel fundamental nesse processo, não apenas técnico, mas também humano. Quero agradecer imensamente às nossas convidadas por compartilharem conhecimento, experiência e, principalmente, a realidade de quem está lá na linha de frente desse atendimento. E a você que nos acompanha, continue seguindo o ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!